Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan. Eu vou estar falando aqui sobre o seminário de microbiologia do solo, como relação da nossa disciplina, que é a agroecologia. Acredito que a grande maioria já passou pela disciplina de microbiologia, então fica uma situação mais clara em questão de entendimento. Então, o que é a microbiologia do solo? Nada mais que o estudo de micro-organismos, todos os micro-organismos que estão envolvidos no solo, correto? Então, é o estudo com a relação entre eles, tudo as funções, todas as interações entre si, como que eles acabam interagindo entre um com os outros, de forma associada, nunca de forma isolada, até mesmo no solo. Tá? Então, essa interação, o estudo das interações dos micro-organismos que estão presentes no solo. Os micro-organismos, de forma principal, eu classifiquei aqui em relação aos principais que estão inseridos no sistema, são bactérias, actinomycetos, fungos, protozoários e vírus. Também, a gente pode estar falando que são também inseridos no sistema, cianobactérias, também pode estar presente arqueias, entre outros micro-organismos, que não menos importantes, só que os principais são esses, certo? Então, é uma relação bastante conjunta entre si, um com os outros, nunca de forma isolada, consequentemente, desde o princípio, né, já existia esses micro-organismos no solo. Hoje em dia, a gente acaba caracterizando o nosso planeta, né, como um planeta habitável, mas antes da nossa própria existência, ele já estava sendo habitado. Habitado por quem? Habitado por esses micro-organismos, certo? Onde, a partir dele, posso estar falando como exemplo das bactérias, a partir das bactérias existentes antes da nossa existência, ela já produzia oxigênio e gás carbônico. Então, as condições que a gente tem hoje é devido a processos anteriores onde foi ocorrido lá nos princípios. Então, é de grande importância e bastante relevância sobre isso. Então, em questão de diversidade e questão de abundância de micro-organismos que estão presentes no solo, é bastante grande. Atualmente, nós acaba sendo informado, né, e escutando sim de outras pessoas, que a gente só ouve falar mesmo considerações em seres animais, seres de plantas, né, a grande forma que está visível, mas e esses micro-organismos? A gente vai estar comentando essa grande abundância, a relação de quantidade que é existente. Por que não é tão falado? Não tem importância? Igual eu comentei, tem de grande importância, já foi habitado, né, na verdade, o próprio planeta, até mesmo da nossa habitação. Então, tem condições que atualmente já foi, no caso, inserida, né, desde o princípio, onde atualmente está ainda em utilização e é fundamental para algumas técnicas, né, como exemplo a agricultura. Atualmente, a agricultura é a principal dependente dos micro-organismos do solo, né, como seria uma base. Então, é de grande abundância e diversidade de micro-organismos. Cerca de 1 hectare de solo pode conter até 5 toneladas de micro-organismos. Então, a gente consegue ter esse critério de pensamento, né, que é muito grande mesmo. Então, esse critério aí de 1 hectare de solo pode conter até 5 toneladas de micro-organismos é na relação ali da camada arável de 20 centímetros do perfil do solo. Então, é bastante grande e com bastante diversidade. Como diz o Louis Pasteur, o papel dos infinitamente pequenos é infinitamente grande. Então, são relativamente pequenos mesmo, né? Não se observado a olho nu, a grande maioria. São pequenos, mas é de grande abundância e de grande importância. Vamos estar falando agora sobre as bactérias, em consideração por grama de solo, é equivalente a 10 elevado a 8 números de bactéria. E actinomycetos, 10 elevado a 7, questão de número em relação a gramas de solo. Questão de fungo, 10 elevado a sexta. Então, é bastante relevante, bastante importante essas características que não deixam de ser importante, principalmente para o nosso setor.
Aqui nessa outra tabela, temos também essa relação de micro-organismo presente na biota do solo, correto? Os micro-organismos, bactérias e fungos, algas, microfauna, né? São seres menores que 2 milímetros, mesofauna de 0,2 a 10 milímetros e macrofauna maiores que 10 milímetros. Então, com essa relação de micro-organismo, a gente consegue ver essa diversidade em questão de quantidade da biomassa por grama de solo. Por exemplo, os protozoários, em questão de 9 gramas em relação a 1 metro quadrado de solo. Por exemplo, ácaros, 1 grama de biomassa de ácaro em relação a 1 metro quadrado de solo. Então, em relação para os outros micro-organismos, também é uma densidade também bastante elevada em questão da biomassa, não menos importante do que outros, cada um tem seu papel, sua função específica e associado no ecossistema. Então, são informações bastante relevantes. Os fatores de formação do solo. Os fatores de formação do solo estão envolvidos em questão dos micro-organismos, tá? Aqui está esclarecido, né, de forma bem mais explícita os organismos, que são basicamente de forma bem comentada, né, e visualizada como os mineralizadores do solo, né, os operários do solo. Basicamente, os fatores de formação do solo são dependentes em relação a isso, a clima, organismos, topografia, coisas que relevo, né? Material de origem, tanto ele como um vegetal quanto mineral, e o tempo. Então, são fatores relativamente importantes, cada um associado, né? Que em conjunto vai ter a formação do solo, certo? Clima e micro-organismos são fatores ativos, altamente dependentes um do outro, que são os operários mesmo, ainda mais em relação ao clima, que interferem em questão dos micro-organismos no solo, e os fatores passivos ao restante. Tá? O material de origem, vamos se tratar, puxando para a parte dos micro-organismos, o material de origem de forma vegetal, certo? A partir de detritos de plantas, detritos de animais, tá? Então, tem certa diferença entre isso, e os de mineral, que é a partir da geogênese, né? O material de origem da própria rocha, que é a partir de intemperismo, né? De todos esses fatores influenciando, vai ter a formação do solo, consequentemente, vai ter aquela microbiota do solo, toda aquela abundância e diversidade de micro-organismos, fazendo com consequência a utilização do próprio solo, né, como, por exemplo, na agricultura, que é de fundamental importância e como base de cultivo. Aqui a imagem, a gente tem essa representação, tá? Uma relação com relevo, clima, rocha e tempo, com relação aos micro-organismos, que vai ter a formação do solo. A composição do solo, também a gente pode destacar nessa primeira imagem, tá? Basicamente são formados a partir de... Deixa eu pegar uma caneta aqui que fica melhor para a gente estar observando. Essa primeira parte aqui é a parte sólida, correto? Onde basicamente são metade desse círculo, de 50%. A parte roxa, que são os minerais, certo? Pelo material de origem, basicamente predomina em 45%. Os outros 5% dessa parte, né, dessa fração sólida, são 5%, equivalente a isso, é de matéria orgânica, a partir de material de origem vegetal. E tanto animal também. Só que a outra parte da fração, certo, correspondente aos outros 50%, é a relação entre água e ar. Nada mais que a fase porosa, correto? Essa fase porosa, essa denominação para água e ar em questão da composição do próprio solo, vai ser equivalente conforme algum momento, certo? Ocasiões do clima que pode estar ocorrendo. Imaginamos que a gente está numa condição seca, certo?
condição seca, a gente imagina que não tem água, correto? Então, essa fração aqui de água vai ser menor em relação à de ar, porque o ar vai predominar naquele solo, porque não, o solo está seco, né, está com déficit hídrico e vai estar em menores quantidades. Se for o contrário, não está num período chuvoso, né, o solo está encharcado, está bem encharcado, vamos dizer assim, né, um ponto de murcho bastante não tão deficiente. Então, quer dizer, então, que a água vai estar em maior quantidade do que o ar. Então, essa fase com esses dois lados, o ar contra a água, vai ser variável conforme as condições, certo? E aqui desse outro lado a gente consegue ver essa relação a partir do processo de formação do solo, a partir em relação da composição, tá? A gente consegue também ter essa diferença de granulometria, questão de areia, silt e argila. A gente tem um incremento de matéria orgânica, de água, né, na parte porosa quanto o ar, e relação dos micro-organismos, tanto essa relação de fungo, bactérias e arqueias, como também outros micro-organismos que vão estar presentes na área. Então, basicamente é isso. Então, todo mundo envolvido no mesmo sistema, tudo aglomerado, cada um fazendo suas funções específicas, de reter água, de reter nutrientes, de controle de patógeno, ou até mesmo ali o caso de micro-organismos fitopatogênicos que vai influenciar numa doença, né, naquela planta. Então, são totalmente influenciados em relação uns aos outros. Então, como eu comentei, o solo é bem dinâmico, tá? O solo é bem complexo, ele tem essa característica muito bem envolvida, né, muito bem definida e de grande importância, porque pela sua grande diversidade de micro-organismos que está presente, ele consegue corresponder com diversas funções, certo? Diversas funções que anteriormente, de todo esse processo evolutivo nosso, já estavam presentes no solo. Tá? Já estavam presentes no processo de formação do solo, processo de decomposição, processo de relação de alguns processos específicos que a gente vai estar falando mais à frente. Então, que a gente pode estar nomeando já. Um processo de decomposição de matéria orgânica, ciclagem de nutrientes, o fluxo de energia, né? Um dos processos bastante importantes na agricultura hoje, os fixadores de nitrogênio, processo de fixação biológica, os nitrificantes, desnitrificantes, os micro-organismos celulolíticos, são cada um no seu processo bem definido, cada um faz a sua função, mas todos de forma de conjunto, tá? Todos têm funções específicas e, de certa forma, têm resultado em questão de produtividade, em questão de desenvolvimento de plantas. Então, na agricultura, de maneira geral, a vida do solo tem uma grande influência, tá? Essa parte de relação, essa parte de propriedades, tanto químicas, físicas e biológicas, tá? Então, sempre nesses três que acaba dando um significado para o solo até mesmo, e está ligado, certo? Igual eu comentei, em questão de produtividade, em questão de desenvolvimento de plantas, certo? E aqui a gente tem outra fase, tá? Outra relação bem mais específica, onde são os fatores que acabam interferindo na microbiota do solo. São eles, tá? pH, umidade, temperatura e matéria orgânica. O pH é de grande importância porque, em questão de definição, de diferenciação, na verdade, para fungo e para bactéria, os fungos, ele acaba se desenvolvendo, tem mais afinidade para se desenvolver, se reproduzir, tornar as funções viáveis em pH mais ácido, tá? Diferente das bactérias, elas conseguem se desenvolver, têm preferência para pH mais próximo do neutro, pH alcalino mais próximo do neutro. Então, tem essa diferença em relação para fungo e para bactéria, até mesmo para outros micro-organismos, condições essenciais para o seu desenvolvimento. Só que tem essa diferenciação, fungo, condições mais ácidas e bactéria mais próximo do neutro. Então, tem uma faixa ali, mesmo assim, um pouco distinta uma da outra, tem uma faixa certa, né, para as duas funções serem feitas em relação
no solo, até mesmo a influência dos nutrientes em relação ao pH, tá? Então tem uma faixa restrita ali que tem influência e que consegue se desenvolver em ambos os lados. Questão de umidade, temperatura e matéria orgânica. Isso são algumas outras condições que acabam influenciando diretamente também na microbiota do solo. Hoje o que a gente consegue observar é que, pela essa grande diversidade, a gente consegue observar, tem uma grande relação de micro-organismos fazendo suas funções específicas, né? E cupins, a gente consegue observar arqueias, bactérias, fungos, protozoários, certo? Vários micro-organismos que têm influência nessa relação. E aqui, nesse esquema, pessoal, basicamente tem 3 processos aqui bem especificados, tá? De forma bem dinâmica, né? Esse processo acaba sendo envolvido, que nada mais é que o processo de fixação biológica, onde dá do que vai de forma a ramificar o restante do gráfico, restante desse esquema aqui. O que acaba sendo ocasionado, né? O que é esse processo de fixação biológica de nitrogênio? Nada mais são bactérias, certo? Bactérias que têm capacidade únicas de absorver o nitrogênio gasoso que está na atmosfera, certo? O N2, e fixar, certo? A partir da sua infestação de forma positiva, né? No sistema radicular das plantas, formando nódulos. Então, tem uma certa diferença também em relação aos micro-organismos de vida livre, micro-organismos que acabam formando nódulos, né? No caso, fazendo essas estruturas no sistema radicular, né? Infectando esse sistema, que a partir da sua absorção da própria bactéria, que tem característica específica para isso, fixa o nitrogênio gasoso e transforma aquele nitrogênio gasoso em amônia, tá? NH3+. Só que em contato com água acaba formando amônio, NH4+. Então essa característica é bastante específica, questão para bactérias, são de forma usual e bastante conhecida, né? Os rizóbios, brachiorizóbio, tem outras também, as ospirilo, e como outros também, com diferentes denominações, mas faz o mesmo processo, são altamente capacitados para isso. Então, basicamente, começa por aqui, né, onde eu estou apontando o laser, certo? O nitrogênio gasoso é fixado a partir de bactérias que estão no sistema radicular das plantas, fixa a amônia. Em contato com água, transforma em amônia. A partir disso, vai se desencadear outros processos. Qual que é o processo na sequência? É a nitrificação. Nitrificação acaba sendo envolvida a partir de micro-organismo também, altamente capacitado para isso, específico para isso, onde você desenvolvido esse processo a partir de bactérias e arqueias, certo? O que ele faz nesse processo? Acaba pegando a amônia, né? O amônio ali que já fixado pela a bactéria fixador de nitrogênio, pega aquele amônio e transforma em nitrito, certo? Esse é o processo. Uma das partes do processo. Transforma em nitrito, após isso transforma em nitrato, tá? Aí já tem formas, né? Tanto a amônia tem uma baixa absorção pelas plantas, né? Que consegue absorver essa fonte de nitrogênio. A partir de nitrito, também é muito baixa, mas a grande parte essa relação de nitrato, tá? Onde as plantas conseguem se absorver nessa condição, certo? A partir desse momento, tem outro processo que pode ser influenciado e ocorrido a partir da nitrificação, que é o processo inverso, é a desnitrificação. Como que acaba ocorrendo? Também é ocasionado por bactérias e arqueias específicas para esse tipo de processo, certo? O que ela acaba fazendo? Ela acaba fazendo o processo inverso, pegando o nitrato, na verdade, né? E convertendo em nitrogênio gasoso, voltando totalmente ao processo. Que aí esse processo, convertendo o nitrato, na verdade,
e convertendo para nitrogênio gasoso, vai retornar para a atmosfera e aí volta todo o início do processo, a partir da fixação biológica de nitrogênio. A partir disso, desencadeia outro processo de nitrificação, certo? E pode ocorrer o processo inverso, que é a desnitrificação, tá? Então, esse processo é todo esse esquema aqui envolvido, correto? As plantas absorvem o nitrato e a partir de decomposição, né, daquele material vegetal é retornado de forma de fonte de nitrogênio no solo. Animais estão presentes ali no sistema, na superfície, se alimentando de plantas, né, que tem essa constituição na sua própria morfologia, com os seus dejetos, até mesmo com a decomposição do próprio animal, isso vai ser reportado ao solo novamente e vai estar dando continuidade todo no processo lá de forma específica e bem caracterizado em relação nessa relação, certo? Outra parte é essa relação de ciclagem de nutrientes, certo? As plantas, no geral, elas absorvem nutrientes que estão presentes no solo, tá? Até mesmo os micronutrientes. Micronutrientes não, os micro-organismos estão presentes no solo. Eles também absorvem nutrientes. Só que no seu processo de decomposição, acaba tendo uma ciclagem, acaba retornando ao solo de forma orgânica, né, de forma inorgânica também, pode ser com outras relações de fontes, né? Mas basicamente as plantas absorvem nutrientes que estão presentes no solo, acaba absorvendo, né, ou assimilando. Se não assimila, ela absorve e se não assimila, acaba depositando a sua biota, né, na sua massa vegetal. E aí, no processo de desenvolvimento, processo bem relacionado no final, né, de decomposição, esses nutrientes que estão aderidos lá nas paredes celulares, de toda a composição, é retornado para o solo, né, a partir da decomposição, e aí entra o processo também de micro-organismo, processo para decomposição, que consequentemente vai reciclar, tá, esses nutrientes, e vai retornar novamente ao solo, dando toda essa forma cíclica, certo? Outro micro-organismo, outra classe de micro-organismo também bastante importante, não menos importante, são micro-organismos celulolíticos, certo? Micro-organismos celulolíticos são micro-organismos altamente capacitados, igual os outros micro-organismos, igual eu comentei nos processos, são micro-organismos que têm capacidade únicas de degradar a celulose. A celulose é uma constituição bastante rígida, tá? Onde o processo envoltório basicamente superficial é por celulose. A partir dessa quebra, acaba de forma expondo, né, outras constituição que estão presentes, como hemicelulose, pectina, tá? E outras denominações, que acaba sendo disponibilizado a partir da quebra da celulose, que é a partir dos micro-organismos celulolíticos que quebra a celulose. Porque como que ocorre isso? Os micro-organismos celulolíticos, ele tem capacidade de produzir, né, de sintetizar e liberar uma enzima chamada celulase. Essa enzima que tem característica única para degradar a celulose. Então, a partir dele, nesse processo, onde vai estar disponibilizando a celulose de forma degradada, de forma fracionada, onde outros micro-organismos podem estar dando sequência no processo de decomposição daquele vegetal, daquela estrutura daquela planta, né? Então, acaba tendo esse envolvimento aqui, igual eu comentei, da ciclagem de nutrientes, tá? Em relação para os micro-organismos celulolíticos. Bastante influenciado nessa relação, basicamente são exclusivos para fungos, tá? Outra característica bastante relevante em questão do micro-organismo, tá? Igual fora o que eu já comentei, processo de ciclagem de nutrientes, né, de decomposição de matéria orgânica, fixação biológica de nitrogênio, nitrificantes, desnitrificantes, celulolíticos,
também tem outro processo de decomposição de composto, certo? Aqui está citando, em relação a essas placas de Petri, está citando alguns micro-organismos, aqui exemplo de bactérias e também de fungos, com capacidade de decompor algumas moléculas de herbicida. Essa primeira imagem aqui, eu estou exemplificando, mostrando com laser, são bactérias degradadoras de herbicida de clomazona. São um herbicida inibidor de carotenoide, pseudomonas, certo? Essa outra imagem já tem a constituição de fungos, certo? Que tem capacidade de degradar as moléculas do herbicida de glifosato, certo? Então, tem alguns aqui, por exemplo, fusário, tá? A gente está, de certa forma, acostumado a ouvir, né, as doenças causadoras de doenças do solo, né, principalmente de Dape-off, tombamento, fusário, risoctônia, esclerotínia, tá? Olha para vocês observarem aqui, ó, fusário, só que tem espécies fitopatogênicas e tem espécies que não têm ocorrência em doença para gerar uma doença nas plantas, certo? Esse exemplo aqui, ó, de fusário, são degradadoras de moléculas do herbicida. Então, bastante relevante e acho que pouco disseminada essa relação, que basicamente nós costumamos ouvir somente aqueles micro-organismos maléficos do solo, tá? Os causadores de doenças, nematóides, né, fungo, bactérias. Então, tem essa relação de micro-organismo benéfico. Tanto eles, que eu comentei aqui, para degradar moléculas, né, principalmente de herbicida, que está exemplificado, até mesmo para outras condições, né, de forma tóxica no sistema, são responsáveis para isso. Outra característica, né, de forma mais numerosa, outras relações de bactérias, actinomicetos e fungos com a relação para a degradação de moléculas de herbicida, tá? Por exemplo, aqui, ó, para a degradação de moléculas de 2,4-D, tem a Tornobactéria, tem também essas outras aqui bem mais específico, que é difícil o palavreado da mesma. Aspergillus também. Então, tem essa relação aqui. Eu comentei do 2,4-D, é algo que a gente mais ouve falar, tá? Só que essas outras relações de moléculas também, tem cada um com seus micro-organismos específicos que tem esse processo de degradação da molécula. Então, qual que é o papel fundamental, né, de importância para a fertilidade do solo que os micro-organismos podem ter? Como eu comentei, né, já comentei anteriormente, de forma bem mais resumida, tem um papel importante na degradação, tá, de matéria orgânica, ciclagem de nutrientes, certo? Fluxo de energia, fixação biológica de nitrogênio, tá, já acaba envolvendo celulolíticos, nitrificantes, desnitrificantes, controle de patógeno, certo? Tem patógenos que são nativos do solo, que tem ação controladora àqueles micro-organismos fitopatogênicos, então de fácil controle, certo? E tem mesmo decomposição de composto, igual a gente observou ali do fusário, né? Tem um fusário que é causador de doença, causador das doenças vasculares nas plantas, que vai gerar um tombamento possivelmente. Mas tem uma espécie de fusário que ela tem capacidade de degradar a enzima de uma molécula do herbicida, que é o exemplo do glifosato. Então, dá para a gente observar que não só maléficos micro-organismos estão presentes no solo. Tem uma diversidade que, de forma natural, eles são de autocontrole, né? Um controla o outro, conforme essas formas de interações no sistema, ainda tem condições de os próprios nativos do solo ter essa eficiência de controle. E como era na agricultura convencional? E como as técnicas agroecológicas? Basicamente, já gera um questionamento bastante não viável, mas muito debatido, né, essa relação da agricultura atualmente
ocorrida, essa prática que a gente acaba sendo caracterizado, né, de manejo, certo? E outras técnicas, no caso, envolvendo a agricultura agroecológica, tá? Com técnicas agroecológicas, sistemas agroecológicos, que é o inverso do processo, né? Totalmente ao contrário da prática que está sendo feita no momento, né? E grande disseminada a partir de alguns períodos atrás, né? Onde que fez com que essa prática está atualmente de forma manejada, né? Então, a agricultura convencional, ela acabou sendo disseminada a partir da chamada Revolução Verde, correto? Revolução Verde, onde naquele momento, ali na década de 50, era certamente, né, a revolução ali da forma de produzir alimento, né, a forma de suprir a fome que estava ocorrendo naqueles momentos, tá? Com a forma de utilização diferente que estava ocorrendo no momento, em questão de práticas, de insumos, tá? Basicamente, são insumos altamente dependentes de recursos não naturais, tá? Utilização de maquinários agrícolas de forma intensiva, pesada, grande investimento nessa relação. Essa relação também de estudo, né? De forma de incentivo fiscal para estudo, incremento de escola técnicas, incremento de disseminação dessas próprias técnicas diferentes, agroecológicas, né? Diferentes do processo que estava sendo feito para ser disseminado naquelas regiões onde tinha aquele manejo envolvido, né? Então, basicamente, é a utilização de forma direta, de forma bem significativa de insumos de origem não naturais, né? Principalmente de petróleo, né? Com utilização de fertilizantes, utilização de defensivos, fungicida, herbicida, inseticida, bactericida, tá? Todas essas fontes de controle agroquímico, e essa parte de maquinário, né? A própria tecnologia e mecanização agrícola. Então, só que é dessa parte, todas essas novidades que tinha no momento, que começou a ser disponibilizado, né, na época, acabou sendo utilizado e sendo utilizado no momento de forma inadequada. Tá? Por que a gente fala isso? Porque atualmente tem bastante interferência nessa relação a partir desse próprio uso, né, de forma inadequada, de forma errada, de forma não pensada, né? Não podemos falar sobre isso, da agricultura convencional, que possivelmente acarretou problemas, né? Como desmatamento, poluição de ar, poluição de água, né? Ocasionando efeito estufa, contaminação de alimentos, tá? De pessoas até mesmo. Então, do próprio meio ambiente, o principal meio ambiente que foi afetado e a população, os seres humanos, tá? Então, gerou risco, tem potenciais de risco para ser envolvido futuramente, senão isso não, de certa forma, não ser mudado, essa forma de pensamento, essa forma de manejo. Como eu comentei, basicamente foi a partir da Revolução Verde que essa agricultura convencional acabou sendo disseminada e atualmente, né, utilizada, a partir da década de 50 foi de certa forma expandida em diferentes regiões, de forma mundial, que é onde atualmente tem certas diferenciações de localidade, mas basicamente o princípio é o mesmo, tá? A utilização de insumo, de recursos não naturais, em questão de defensivo, em questão de fertilizante, tá? Questão de maquinários, questão de própria pesquisa envolvendo essas fontes de insumo, tá? Então, não tem essa visão ecológica, essa visão de manejo sustentável do próprio solo, que é a base para a agricultura, a base para o desenvolvimento das plantas. Algumas características da Revolução Verde, que ficou bastante explícita, tá, no momento, que basicamente o lançamento de produtos químicos. Então, de certa forma, soltou, né, produto
de forma que são inseticida, que são herbicida, fertilizantes, tá? Toda essa relação de protetores de planta, a parte de maquinário, né? A utilização de maquinários agrícolas altamente tecnificados, utilização de GPS, toda essa parte envolvida em tecnológica, e uso de semente geneticamente modificada, tá? Começou a utilizar plantas que têm característica genética de uma resistência de uma praga, de uma resistência de um próprio herbicida. Então, acabou tendo essa disseminação de práticas e de insumos caracterizado, inclusivamente, a partir da Revolução Verde, tá? E, basicamente, também se tornou um incentivo para produzir uma só cultura, tá? Então, tinha necessidade, e até hoje tem, né, essa necessidade de alimentação, de suprir fome, só que é uma forma que busca só o cultivo de plantas só em troca de dinheiro, não por troca de benefício de ambos os lados. No caso, é só o produtor que quer ter benefício com isso. Ele utilizando de forma errada o próprio solo, qual que é a ocasião que possivelmente isso vai ficar mantido de forma estruturada, altamente agricultável, isso a longa data? Não tem certeza sobre isso e a gente consegue observar essas características atualmente, tá? Na nossa vivência. Então, aqui a gente tem certas observações da Revolução Verde, correto? Incentivo de pesquisa, tá? Acabou gerando certo desemprego, êxito rural, crescimento das cidades, incremento de tecnologia, desenvolvimento, maquinário, veterinários, engenharia agrícola, né? Incentivo ali fiscal de estudo, de própria disseminação do próprio ensino. Maquinários, competitividade, maior produtividade, mudança de perfil, né? Domínio de máquinas agrícolas e mão de obra qualificada. Então, acabou mudando totalmente a forma de manejo que estava ocorrendo. Tá? Totalmente. Então, a gente aqui consegue observar algumas práticas, tá? Que a gente tem uma aplicação, possivelmente pode ser um defensivo ou um fertilizante foliar, mas de forma bem mais tecnificada, tá? Aqui tem esse comparativo, não menos importante, só que tem a partir do agregamento de informações, de fontes de insumo, tá? de situações que facilitou o próprio manejo, atualmente é utilizado dessa forma. Só que essa característica está sendo utilizada de forma errada. Igual eu venho comentando, isso acaba se tornando uma situação bastante ruim para a gente, porque nós somos os próprios consumidores dessa situação, que aqui estão cultivando possivelmente plantas, se não for plantas, derivados, né, são materiais, e de alguma forma acaba refletindo para a gente, para os nossos seres humanos. Então, a gente está pagando o preço sobre isso. Então, será que nós, sabendo dessa situação, a gente não pode mudar essa informação, essa disseminação de mudança de perfil da mente, né, de acabar pensando do lado social, do lado sustentável, do lado ambiental, não só lucro, né? Que o produtor quer ganhar, ele quer ganhar de qualquer forma. Ele não preza cultivar uma certa cultura e não ter lucro, senão ele não cultivava. Então, o principal foco é ele ter lucro. Mas e se acabar pensando de forma no ecossistema como um todo, em todo o ecossistema, de forma conjunta, de cada engrenagem acabar se rodando, né, tendo todo esse processo envolvido de forma constante, né, sem interferir uma na outra. Então, nós pagamos o preço nessa relação. Então, com o que pode ter interferência? Tá? Então, basicamente, os principais, tá? Vou estar nomeando aqui essas principais. Questão de interferência que a agricultura convencional está sendo, de certa forma, que já ocorreu, que está ocorrendo e que tem potencial a ocorrer. Tá? A primeira delas é a degradação do solo. A partir do quê? A partir de práticas agricultáveis de forma contínua, de forma exaustiva, né? Então, isso de certa forma, o processo de degradação é independente da forma de manejo. Se o produtor ele trabalha de um manejo, de certa forma,
se está enquadrado ainda do grande maioria em consideração o manejo convencional, tá? Mas ele protege o solo, possivelmente ele acaba impedindo essa forma de perca, tá? Então, é basicamente por uso intensivo de alguma prática, né? Uma monocultura, por exemplo, e até mesmo por irrigações fortes, né? Ou uma área ali que não é feita, possivelmente, uma curva de nível, né? Uma área mais decline, né? Mais acentuada. Isso favorece para perca de solo, né? Perca de detritos do solo. Então, a base para o desenvolvimento de planta está sendo perdida aqui, ó, onde eu estou apontando o laser. Esse aqui são os vestígios de uma erosão de solo, tá? Olha, então, para onde que está indo esse detrito? Esse detrito não deveria estar aqui nesse local, porque o produtor está manejando essa área, tá? Então, isso acaba dando interferência e possivelmente interfere no desenvolvimento de planta. Então, basicamente, essas erosões ocorrem a partir desse escorrimento superficial de água presente, né? Um solo não tão agregado, um solo mais, de certa forma, exposto, né? A essa condição, ele vai ser facilmente perdido, correto? Até mesmo também, não só por água, mas também questão de vento, né? Uma erosão eólica aí que pode também estar ocorrendo. Basicamente também pode estar sendo interferida essa perca de nutrientes. Então, todo esse solo que foi perdido aqui, ó, tem nutriente envolvido. Tem microbiota, tem micro-organismo, tem matéria orgânica. Então, tudo que o produtor acabou, de certa forma, ele acreditando que está alimentando o sistema, mas ele está basicamente sugando. Sempre sugando do sistema. Tá? Mas, de certa forma, ele está perdendo aqui, ó. Tá? Perdendo questão de degradação do solo. E aqui a gente tem esse comparativo onde eu estou apontando o laser aqui no canto da tela, tá? Esse comparativo de solo convencional com solo orgânico. Não especificamente precisa ser um solo orgânico para a gente levar em consideração isso. O solo convencional é de forma bem didática isso, tá? O solo convencional, de certa forma, ele não vai estar protegido, ele vai estar exposto a essas condições de temperatura elevada, de escorrimento superficial, de incidência de plantas daninhas, então tudo acaba sendo interferido, tá? Vai desenvolver plantas daninhas na área onde está sendo exposta aquela área, possivelmente com uma planta se desenvolver, certo? Uma chuva de forma rápida e forte, constante, vai ter perca aqui dessa parte desse sólido de forma superficial, dando erosão, perdendo nutriente, tá? Vai favorecer o incremento de plantas daninhas, possivelmente vai ter que entrar com mais vezes com herbicida, isso acaba tudo sendo interferido, tá? Possivelmente também ele acaba sentindo, vamos dizer assim, essas condições de uma seca, de certa forma, um veranico ali ocorrido num determinado ano, o solo, de certa forma, ele exposto, desprotegido, ele vai sentir mais em relação a outro exemplo que a gente está falando de um solo coberto, totalmente diferente que em relação a esse aqui, exemplificando como orgânico. Tá? Ele vai sentir mais porque ele não tem detritos aqui, matéria orgânica envolvida, não tem palhado superficial para impedir aqui essa ocasião, essa diferença ali para proteger mesmo nessa radiação solar forte. O solo orgânico ele vai ter essa característica, ele tem que estar protegido aqui, ó. Tá? Ele tem características com plantas superficiais protegido para que esse solo não seja perdido facilmente por erosão de solo, a partir de um escorrimento superficial. E também dificulta a incidência de plantas daninhas. Tá? Então, é uma forma de controle, é um manejo cultural, correto? Aqui também tem exemplificado, continuando o processo de degradação do solo. Tá? Em diferentes regiões do próprio país mesmo, aqui falando do centro-sul brasileiro, né? Essas áreas mais com declive maiores, né, acentuado, de montanhas e etc. Como o México, região dos Estados Unidos, vários países da Europa, África, Índia, entre outros, acaba perdendo cerca de 50 miligramas de solo por ano. Então, basicamente, é miligramas, né? Só que isso são características, de certa forma, relevantes
porque esse processo acaba sendo feito mais rápido do que a própria formação do solo. Então, você está perdendo uma característica do seu próprio solo cultivado, que você tem produção nisso, de forma mais rápida do que ele já foi formado, que demorou anos para se desenvolver. Tá? Então, é como se a gente pudesse falar em outras palavras. Acaba sendo perdido em característica de um ano, cerca de 0,5 centímetro da camada do perfil do solo por degradação de solo. Então, é uma característica também bastante importante, de certa forma, não menos importante do que outras, mas tem interferência, e bastante sobre isso. Outra característica é o desmatamento. Tá? Por que seria o desmatamento? Basicamente seria essa necessidade de abrir novas áreas para o cultivo. Tá? Novas áreas, possivelmente, para se desenvolver culturas, até mesmo para plantas, né? Como também para o desenvolvimento de animais, né? Cultivo de animais, tem essa interferência que vai abrir novas áreas. Mas será que a gente pode estar sendo observado essa relação pela essa grande população que existe no planeta? Tá? O Brasil ele tem essa interferência, essa demanda de produção de alimento para a população mundial, não somente aqui no país, mas será que a gente pode estar pensando nisso? Será que realmente, igual tem essas estimativas de populações maiores, né? Por exemplo, ali para 2050, 2040, será que até aquele momento é realmente necessário desmatar mais área do que já está sendo ocorrido? Eu acho que não, né? Porque da mesma forma que vem ocorrendo essa forma de aumento de áreas, de certa forma está sendo refletido muito ainda a questão de prejuízo, né? Questão de interferência do meio ambiente na própria sociedade. Está interferindo totalmente, de forma intensa. Exemplos, essas ocasiões de laninha, de El Niño que vem ocorrendo ultimamente, né? Não de forma frequente, mas é uma condição que ninguém espera, né? Está sujeito a isso ocorrer a qualquer momento. Então, basicamente, esse aumento de áreas, né, a partir do desmatamento, é para isso, para se desenvolver mais área. Mas será que com as áreas que a gente já tem cultivada, ou até mesmo ter um programa de reformulação de áreas degradadas e começar a cultivar nessa relação, será que nós conseguimos cultivar mais em relação de produtividades maiores do que das mesmas áreas que a gente tem, para não precisar desmatar, acabar interferindo em todo o processo que já vem ocorrido? Então, basicamente é isso. E as características que têm interferência em questão do desmatamento, essas partes que estão em destacada, né, de forma de negrito, são as que têm mais interferência, de forma mais acentuada. Tá? Como exemplo, a perda de diversidade. Porque se desmatando aqui essas florestas, né, todas as regiões já que são nativas, tem todo o processo de microbiota, todo o processo de animais ali envolvidos naquela área, todo um ecossistema muito bem definido. Basicamente, você tirando ali aquela parte de vegetação, tem perda de biodiversidade e, de certa forma, interrompe ciclos, né, que está sendo envolvido ali. Então, interfere basicamente, o exemplo no clima da nossa região, do mundo todo, né? Tem percas de recursos naturais, basicamente também falando, percas de árvores, né? De aves nativas, percas de animais silvestres, né? Que estão presentes, que é altamente adaptada àquela região, tirando essas árvores, tirando todo aquele bioma que estava presente, onde aquela diversidade de animais presente, né, de formas maiores, a microbiota do solo, tudo interfere, não de forma unificada, mas no processo no geral, tá? Outra coisa que ocorre é a desertificação. A desertificação nada mais é que a perda de nutrientes de forma rápida do solo, né, a partir ali de uma perda de umidade, né, da condições de radiação solar
muito mais forte, né, do que o normal, porque concorda comigo que essa parte da floresta aqui, ó, totalmente protegida daquelas condições, né, solares, a partir do momento que tirou todo o nutriente que estava aqui disponível de forma simultânea e conjunta vai ser influenciado dessa forma que o solo está totalmente aqui inserido nessa região. Então tem esse processo de desertificação bem mais acentuado nessa relação. O desequilíbrio ambiental, tá, acaba envolvendo em toda a questão de perca de biodiversidade, perca de recursos naturais, influencia totalmente. A gente, de certa forma, a gente observar todos esses processos de interferência, uma está interligado no outro. Tá? Por exemplo, extinção de rios, possivelmente vai ter perda de diversidade naquela parte aquática, né? Daquele local ali, animais que estavam na área, que dependente daquele rio para se desenvolver, para se alimentar, para suprir a sua sede, não estiver, acaba interferindo. Tá? Efeitos climáticos é o que ocorre atualmente. Tá? O exemplo do Laninha e El Ninho, altamente dependente de forma de interferência, né? Não só El Ninho, mas somente a região amazônica, né? Onde tem essa grande abundância e diversidade de bioma, de plantas, né? De seres vivos, acaba tendo interferência em chuvas daqui do próprio país. Então, a nossa própria floresta da região amazônica interfere na região em condições de chuva, aqui para a região centro-oeste, tá? Regiões ali do nordeste, não tão acentuada, né, mas ocorre, e até mesmo para a região sul, tá? Então, a partir de rios voadores, né, que tem a translocação de massa de ar de longa distância, então interfere, tem interferência de climático, a gente consegue observar nas estações do ano não são totalmente definidas como era antes, em processos anteriores, cada vez estão ficando diferentes, e a gente está pagando o preço sobre isso. Outra interferência básica que a agricultura convencional ocasiona, tá, é a poluição do solo, da água, até mesmo da atmosfera, correto? Tem algumas imagens exemplificando aqui, a gente consegue ver toda essa parte de águas contaminada aqui, ó, embalagem de defensivo juntamente com água, né? Tem todo o processo ali de acaba, assim, de certa forma, não respeitada, né? A deposição de embalagens do próprio agrotóxico, né? A partir de uma tríplice lavagem, local apropriados para isso, né? De forma de descarte, não nessas condições naturais, onde está jogando na água, né? Possivelmente o animal pode beber dessa água, até mesmo aqui uma fonte de água para a própria alimentação humana, acaba interferindo em processos superiores, correto? Então, basicamente, a partir da poluição do solo é do uso, tanto do solo, água e atmosfera, é do uso de forma intensiva e de forma inadequada das condições de forma de insumo, né, de maquinário, todas essas condições que acabam caracterizando a agricultura convencional, correto? Então, o primeiro deles aqui é a contaminação do solo, tá? Contaminação do solo interfere muito, né? Principalmente que a gente está comentando o principal foco aqui da microbiologia do solo. A microbiota vai ser influenciada, que de certa forma natural não tem essa presença. Se tem, mesmo tendo, igual foi comentado, de micro-organismo, tem capacidade de degradar algumas moléculas, com exemplo de herbicida, mas isso não é natural. Eles têm capacidade para isso, só que momentos oportunos, né? Diferentes, não de forma constante. Então, pode estar contaminando o solo a partir vamos dar exemplo aqui do manejo, né? De uma aplicação. Às vezes ali tá preparando a calda e tá direcionando a calda do misturador para o pulverizador. Chega de cair, de chegar ao solo, né, de cair no solo, derramar, e isso vai contaminar o próprio solo, chegando em lençóis freáticos, envolvendo todo o processo de forma de interferência de forma direta, tá? A magnificação trópica também influenciada. Que é isso? É uma forma que algum elemento está de forma acumulada, se tornando tóxica naquele local, tanto no solo quanto na água.
tá? Então, isso acaba sendo uma constituição tóxica que o elemento está de forma acumulada, de forma constante ali naquele local. Eutrofização, onde a partir de algum nutriente, algum elemento, podemos dar exemplo para o nitrogênio e o fósforo, presente aqui vamos caracterizar na parte aquática, né? Na água, favorece o desenvolvimento excessivo de plantas aquáticas de forma involuntária, de forma indesejável, tá? A partir do momento que tem essas condições de acúmulo de nutrientes, caracterizando basicamente aqui como exemplo, né, o fósforo e o nitrogênio, consequentemente acumulado ali na água, né, de forma desse elemento, as plantas podem se desenvolver, né, parte de plantas aquáticas em condições muito elevadas, né, muito rápido, de forma em grande biomassa que pode estar se desenvolvendo no local. Desequilíbrio ambiental pode estar sendo ocorrido, tá? Toda essa relação de contaminação de água, tá? De acúmulo de elementos ali no local, contaminação do próprio solo, tem esse desequilíbrio. Tá? Esse desequilíbrio que influencia na microbiota, influencia no desenvolvimento de algas lá dentro de água, né? Dentro dos rios, dentro de lagos, influencia totalmente de forma intensiva essa relação. E também a forma de intoxicação de espécie em contato com solo, água ou plantas contaminadas. Tá? A partir do momento que aquela situação que foi contaminado o solo, foi contaminada a água, ou as plantas estão contaminadas, tá? Às vezes foi aplicado algum certo tipo de produto, onde não respeitou o período de carência, e a pessoa acaba ingerindo esse alimento, não saindo do período de carência, o processo ali para colheita e disponibilizado para o consumo humano, tá? Essa pessoa, tá? Ou esses animais, essas espécies que estão tomando água contaminada, uma planta contaminada, tá? O próprio solo, tem intoxicação da espécie, tá? Possivelmente, se essa espécie é de forma de conjunta, próxima às outras espécies, né? Pode estar contaminando outros, isso é de forma gradativa, né? De forma generalizada, né? Essa relação de contaminação e pode ser interferido. Tá? Como exemplo, basicamente, a gente vai estar falando em plantas contaminadas, em questão de água, somente água e plantas contaminadas em relação para a saúde humana, a gente observa esse resultado em questão de pesquisa, já foi observado, né? Já foi, de certa forma, disponível, isso para critério da conhecimento da população, onde já foi encontrado alimentos, né, com presença de agrotóxicos, alimentos contaminados, tá? Muito frequente isso. Próprios trabalhadores rurais são contaminados de forma de intoxicado, com manuseio de defensivo, até mesmo consumo de próprio alimento naquela região, de forma de manejo inadequado, tá? Todos os processos envolvidos nessa relação, e até mesmo a condição bem mais preocupante nessa relação, já foi presente em questão de pesquisa, né? Onde já foi presenciado produtos químicos, né? Derivados de produtos químicos a partir do leite humano. Olha, para vocês terem uma ideia onde que isso já está ocorrendo, né? Possivelmente uma mãe amamentando o seu filho e ela tendo esse teor de agrotóxico no próprio leite materno, vai estar, de certa forma, contaminando o seu próprio filho. Então, isso é de forma bem, de certa forma, vamos dizer, preocupante nessa relação, até que ponto a gente está chegando e onde a gente pode chegar, tá? Relação de poluição de ar, basicamente, a partir do incremento de maquinários agrícolas de forma intensiva, tanto de veículos na cidade, basicamente também voltado para a agrícola, né? De certa forma liberado efeito gases, né, que ocasiona a diminuição do efeito estufa, tá? Ocasionando de forma prejudicial, até mesmo uma prática, eu acho que poucas pessoas acabam tendo conhecimento sobre isso,
Porque é o seguinte, porque a partir do momento que aquelas plantas de cobertura que estão presentes na superfície do solo, ela for de forma incorporada, tá, em consideração por um arado, por uma grade pesada, uma grade leve, nesse sentido, esse material vegetal, de forma incorporada no solo, ele acaba produzindo gases muito tóxicos, até mesmo, se eu não me engano, 25 vezes maiores do que o próprio gases que é emitido por veículos, né? Veículos agrícolas, veículos ônibus, carro, né? Motos, sim, 25 vezes maiores do que o simples ato de acabar deportando, né, vamos caracterizar isso, as plantas em uma condições mais profundas, revertendo esse processo, tá, ocasionando um gás, tá, de forma tóxica, onde tem interferência muito de forma grande mesmo no efeito estufa. Então essa relação é bem interessante, essa característica. Não menos importante, só que isso ocasiona de forma constante no manejo agrícola atualmente, tá? E aqui a gente tem um gráfico bastante interessante, porque conforme que a gente consegue observar, onde eu estou apontando o laser, essa parte, essa pontuações verde, é de acordo com o desenvolvimento em relação à área plantada, questão de milhões de hectares, certo? E aqui essa parte superior, essas pontuações interligadas em azul, é a produção de toneladas, né, de alimento. O que a gente consegue tirar de informação nesse gráfico? Nos anos de 1985 até 2005, a área cultivada aumentou cerca de 7%. Tá? Então, é um incremento, tem datas anteriores aqui, tá? Mas basicamente até 2005, tem incremento basicamente de 7% na porcentagem de área cultivada. Tá? Então, por que foi feito isso? Então, a partir desde lá dos processos, né, envolvido de cultivo, né, as áreas agricultáveis, com a demanda grande de produção de alimento, tá, gerando grandes aumentos de alimento, mas, em contrapartida, não se... Essa representação de porcentagem é pouca, só que a relação de milhões de hectares é muito relevante, tá, pessoal? Então, isso acaba sendo de interferência, mas não menos importante, não só porque a gente produziu grandes escalas de produção com um valor X de área, que isso tem que ser de forma gradativa, né? Eu vou aumentar a área, possivelmente eu vou aumentar o número de produção, né? Não seria nesse sentido, porque o processo de onde acaba sendo envolvida a agricultura convencional é de forma escassa, né? Tá sendo utilizado o solo como base única, né? Só tá sempre sugando, como fosse uma esponja, sugando, faz uma aplicação ali, repondo alguns nutrientes, né? Fazendo algumas condições de recomendação a partir de próprias fontes, né? De nitrogênio, de fósforo, de potássio, repondo nutrientes do solo, só que isso é de forma, basicamente, para retirar aquela produção que está sendo ocorrida na safra. Então, não é isso envolvido para aumentar a biota do solo, né? Aumentar a vida de forma produtiva, aumentar a caixa produtiva do solo, não tendo-se, basicamente, essa interferência. Durante esse processo, a população humana aumentou exponencialmente, com isso a área agrícola aumentou em grande parte para atender essas crescentes demandas. Então, basicamente é isso. Conforme aumentou essa área, tá, foi aumentando a população, gerando essa necessidade de alimento, e aí, basicamente, está sendo produzido, só que de uma consideração bem escassa, né, em questão de acaba sendo interferido diretamente, né, o ambiente, a própria população, essa questão de manejo inadequado, de forma intensiva, altamente dependente de recursos, tá, onde que não são renováveis, e possivelmente a gente vai ter essas mesmas condições. Então, tem essa linha de pensamento aí bem limitada. Essa relação de pensamento dá para a gente ter esse comparativo nessa curva de Hilbert,
correto? Porque essa curva aqui, basicamente nesse gráfico, ela representa o número de exploração de recursos não renováveis com relação à produtividade, tá? A práticas agricultáveis. Quais são esses recursos não renováveis? Basicamente, o uso de fertilizante, né, de derivado de petróleo, uso de água e do próprio solo, tá? Então, basicamente, pessoal, nós, conforme o tempo, né, e a taxa de exploração, o tempo foi aumentando e a taxa de exploração também da mesma forma. Como a gente observou, conforme o tempo passou, né, ali basicamente alguns anos, aumentou uma porcentagem de área, milhões de hectares foi aumentado, possivelmente pela essa questão de exploração, pela necessidade de dependência de alimento, tá? No momento, nós estamos bem no meio do gráfico aqui, ó. Esse aqui é a nossa situação atual, correto? Agora vocês imaginam, a partir desse uso de recursos não naturais, como os fertilizantes, água e solo, será que futuramente nós teremos esses mesmos recursos? Tá? Todo esse processo envolvido, a gente está sendo relacionado nessa questão de ainda totalmente dependente desses recursos. E se houver uma crise do petróleo? E se vier uma condição que acaba interferindo toda essa cadeia produtiva de fontes de recurso, né? Será que isso interferia no processo produtivo nosso e mundial? Então, é uma característica bastante interessante de se pensar. Possivelmente não, porque o solo ele está sendo sugado constantemente, sugado assim uma condição bem vulnerável, né? Mas tem muito produtores, né, agricultores e consultores tecnificados que acaba disponibilizando essas informações de certa forma relevante e onde acaba sendo atuado no local. Mas na grande maioria, a gente tem uma grande porcentagem de áreas degradadas, onde não teve esse cuidado, as áreas degradou e não é cultivada mais. Então, basicamente, nós estamos no meio do gráfico e tem projeções futuras que esses recursos vão acabar, tá? Mesmo a gente tendo área, mas não, simplesmente não tem, não só porque temos áreas agricultáveis, tá? Com condições de produzir, que eles vão dar recursos a longa data, tá? Sendo a longa data até o momento, mas isso futuramente, tá? Tem que ser feita essa manutenção e mudar esse pensamento em questão de produção envolvido para o próprio sistema, né? Não só para o bolso do quem está produzindo. E aí vem outro questionamento. Ó. O problema é mais crítico quando percebemos que mais de 99,7% do alimento humano vem da terra, enquanto menos de 0,3% vem dos oceanos e outros ecossistemas aquáticos. Então, pessoal, é uma característica, basicamente, de certa forma, resumida, igual eu comentei da curva de Hubbard, onde, basicamente, os recursos que são produzidos são diretamente do solo, tá? São base para isso. Uma porcentagem muito baixa em relação de parte de oceânica, né, ecossistema aquático. Será que esse 0,3% seria suficiente para alimentar toda essa população que gera demanda para se alimentar? Seria suficiente? Possivelmente, talvez, se seria, demandaria muita coisa ainda para aumentar isso aqui, porque atualmente, das condições que nós produzimos mundialmente, tá? Ainda tem muita população que está em fome, né? Não, muitas vezes por condição de recurso, né, presente, mas que não é suficiente ainda. Então, em relação à agricultura convencional, tá, basicamente, que é o uso intensivo de práticas agricultáveis, onde é utilizado recursos não renováveis de forma altamente dependente, né, de recursos, questão de defensivo, inseticida, fungicida, herbicida, os principais, né, tem nematicida também, todos os outros produtos. Questão de fertilizantes, tá, dependente de petróleo, questão de
de água, questão de solo, todos esses recursos, mas principalmente para solo e água, teria que ter um pensamento de certa forma, se aproveitar a situação e manejar para que se conserva esses recursos futuramente, que se utiliza desses recursos mais à frente, não só desgastar e utilizar totalmente agora, né? Porque eles vão se tornar uma situação onde ele não vai estar presente e vai ficar limitado, correto? Então, nesse questionamento, questão de agricultura convencional com os sistemas agroecológicos, tem esse debate, tá? Porque esse sistema agroecológico é totalmente diferente do convencional, porque basicamente eles trocam os princípios, questão de uso, tá? De mentalidade e até mesmo questão de manejo, correto? Onde basicamente troca o agroquímico, né? Troca o agroquímico por um pesticida natural, troca um fertilizante de origem inorgânica por um fertilizante de origem orgânica, tá? Então, toda essa troca, respeitando a natureza, respeitando os seus recursos e as suas limitações, acaba sendo utilizada essas práticas, tá? Então, basicamente, nos sistemas agroecológicos, temos alguns modelos, né, em relação dos sistemas diferentes uns dos outros. Exemplo, temos aqui a agricultura biodinâmica, basicamente é o cultivo de plantas, né, a manutenção, a proteção a partir de alguns recursos, né, que a gente vai estar falando mais à frente, questão basicamente de terra, de sol, de outras condições específicas, de forma astrológica, tá? Basicamente denomina suas práticas, né, de forma conforme o calendário astrológico. Então é bem interessante essa prática. A agricultura biológica, basicamente também não utiliza nenhum tipo de agrotóxico, totalmente independente, utiliza somente fontes biológicas, né, de forma derivados de planta, né, basicamente, até mesmo de outras condições que não seria química. Agricultura natural, tá? Utilização aí extratos de planta para o controle de pesticida, de algumas pragas, né? Condições totalmente não vulneráveis, né, para a presença de agroquímicos, não utilizáveis também. Agricultura ecológica, certo? Acaba envolvendo outros sistemas juntamente com a própria produção de alimento, totalmente envolvida. Permacultura, tá? Que é também um processo envolvido com o cultivo de animais, cultivo de plantas, né, cultivadas, até mesmo floresta, ali, todo num processo totalmente envolvido em um curto espaço, num espaço onde é disponível, não tem necessidade de desmatar, de abrir área, não tem essas condições, basicamente utilizando todos esses processos envolvidos uns aos outros na área disponível que se tem. E a agricultura orgânica, onde essa é a mais disseminada em questão mundial, até mesmo para o nosso país aqui, é o que mais tem se disseminado essa prática agroecológica e utilizada atualmente, tá? Em questão de afins de conhecimento, no último levantamento de 2012, cerca de 77,04 milhões de hectares de terras agrícolas foi destinada à produção orgânica. Então, a gente consegue observar esse direcionamento, essa mudança de pensamento para a troca da agricultura convencional em relação para a troca para sistemas agroecológicos, em específico para a agricultura orgânica. Então, observa que são valores bastante expressivos, né, em questão do que a gente já tem influência da convencional, mesmo sendo uma data não tão recente, mas se tornam as informações relevantes em questão de predominância de atuação da prática, tá? E essa questão da agricultura orgânica é disseminada em questão de outros continentes. Exemplificando, Oceania, cerca de 12
milhões de hectares foi destinada à produção orgânica, certo? A Europa, cerca de 10 milhões de hectares foi destinado à produção orgânica. A América Latina, cerca de 8,4 milhões de hectares foi destinado. A Ásia, 2,8 milhões. A América do Norte, 2,7 milhões. O Brasil, vindo aí em sexto lugar, questão de posicionamento. Acho que atualmente não tem muita diferença nessa relação, mas está próximo a isso. Se tiver, está com poucas posições acima, mas acredito que não. O Brasil representando naquele ano, 2012, cerca de 1,77 milhões de hectares de área destinada para a produção de agricultura orgânica. E a África, nessa relação aí de posicionamento, vem em último lugar, né? Não menos representativo, mas de certa forma expressiva, né? 1,1 milhões de hectares destinado à produção de cultivos agrícolas da agricultura orgânica. Então, basicamente, a agricultura orgânica, ela é dependente, não é dependente, na verdade, de condições de recursos químicos, certo? Basicamente, são utilizados recursos orgânicos, tá? Ou fertilizantes inorgânicos. Não se utiliza isso. Então, basicamente, tem a criação de animais, criações do próprio cultivo de plantas a partir de fontes de recursos orgânicos, né? Controle de pesticidas de forma orgânica, extrato de planta, todas outras formas, né, de utilização para se caracterizar, para proteger aquelas plantas por determinada praga, né? Fontes de adubos orgânicos, até mesmo ali fontes de planta, né? Toda essa característica que acaba nomeando essa situação, produzindo assim em área de maior qualidade e produção em relação a áreas de cultivos intensivos. Então, basicamente é um bem disseminado em áreas de pequeno porte, tá? Não quer dizer que isso ocorra em áreas de grande porte, mas o que acaba tendo certa acessibilidade e de forma reconhecida e abraçada essa causa e colocando em prática, geralmente são áreas de pequeno porte, tá? Então, mas isso mesmo a agricultura orgânica, ela sendo dependente basicamente de recursos orgânicos, elas não interferem em questão de questão dos manejos. Ainda ocorre o manejo, questão, por exemplo, a manutenção e cobertura do solo é a partir de condições orgânicas, tá? Integração de adubação orgânica e verde, utilização de plantas de cobertura, toda uma parte de consórcio, correto? Controle de erosão, manejo de fertilidade do solo, com consequente equilíbrio nutricional das plantas, tá? Todo esse processo de manejo de fertilidade, adubação orgânica, controle de erosão, questão de cobertura, tudo de certa forma reflete para a produção de plantas, de forma disponibilizando nutrientes, que os nutrientes ficando acessíveis para as plantas se desenvolver, questão de recurso, questão de favorável, questão de porosidade do solo, todos esses fatores, não só para as plantas, mas também para os micro-organismos, que também têm necessidade desses recursos, consequentemente, toda essa associação, todos vai ser beneficiados com essa relação, tá? Não gera aquela dependência total de condições de recurso, né? Somente quer ter o lucro no bolso, não quer ter proporcionar benefício à condição para a própria natureza, tá? Então, tem um exemplo aqui da Native, tá? Igual eu comentei. A agricultura orgânica, basicamente, ela tem certa influência para sendo utilizada em áreas de pequeno porte, tá? Só que, basicamente, também tem áreas de grande porte sendo utilizada esse tipo de prática. Exemplo dessa empresa aqui, chamada Native, uma empresa sediada no Sertãozinho, São Paulo, capital, tá? Capital não, né? Que é em Sertãozinho.
E o grupo, basicamente, eles produzem isso em questão de toneladas de alimentos orgânicos, tá? Cerca de 100 mil toneladas para o Brasil e mais de 160 países a partir de 22 mil hectares de áreas certificadas, caracterizadas como áreas com o selo, né, de cultivo orgânico. Então, a gente consegue observar nessa relação que mesmo uma área de grande porte tem essa certificação e consegue produzir em grande escala e é beneficiado com isso, tá? Beneficiado de qual parte? Tanto o produtor, o solo é beneficiado, a própria alimentação é beneficiada, que elas vão estar ingerindo e consumindo alimentos que são orgânicos, que são basicamente livres de agrotóxicos, né? Livre de produtos químicos e tem essa característica de forma confortável, né, para o próprio consumidor final. Já são mais de 2 mil unidades produtoras em todo o estado. Essa é a questão de unidades produtoras, né, de filiais da própria empresa Native, que está no estado de São Paulo, possivelmente também, conforme o tempo, vai estar se desenvolvendo em outras localidades, em outros estados. Mas tem atualmente muitas empresas que estão fortíssimo nessa característica. Os produtos aqui na Nativa, a gente consegue observar que tem uma grande diversidade. Ó, tá? Tem suco de limão orgânico, tem café orgânico de forma solúvel, tá? Tem cereais orgânicos, certo? Açúcar cristal de forma orgânica, temos açúcar mascavo de forma orgânica, temos, se eu não me engano, é aveia aqui de forma orgânica, tem achocolatado de forma orgânica, tem chocolate, né, de forma orgânica, temos também água de coco orgânica, temos bolachas, né, orgânicas também, chá também orgânico. Então, a diversidade de produto que o próprio produtor, a própria empresa, ela pode estar tendo essa relação de uma escala maior, um portfólio maior de produtos que, consequentemente, vai ser acessível para a população, que está sendo observado esse desenvolvimento dessas técnicas, correto? E de forma, de certa forma, comparativa e comprovada que isso, de certa forma, é melhor, então não chega de ter interferência para não comprar esse tipo de produto. Ou um exemplo de práticas, né, de sistemas agroecológicos é a agricultura biodinâmica, certo? É uma agricultura correlacionada e criada em 1924, a partir do trabalho de Rudolf Steiner, fundador da antropologia. Basicamente, igual eu comentei anteriormente, lá no início, a agricultura biodinâmica é o cultivo de plantas, né, o cultivo, proteção e desenvolvimento, né, da mesma a partir de uma espiritualidade, né, muito forte nessa relação. Porque a partir do equilíbrio e harmonia entre os 5 elementos básicos, a gente pode estar citando como terra, plantas, animais, influências cósmicas e o próprio homem, consegue se produzir, tá? Consegue se produzir com condições, de certa forma, bastante interessante, que é diferente essas práticas, tá? Mas basicamente consegue se produzir, tem uma eficiência, é certificado nessa relação, o próprio produtor ali, ele é beneficiado, remunerado de forma acrescentada a mais do que se for um produto normal, tá? E essas práticas, elas são realizadas a partir do calendário astrológico. Então, conforme o calendário é feita a colheita, conforme o calendário é feito o plantio, tem a época do calendário que é feita a proteção de plantas, tem a época do calendário que é específico para o manejo de solo, para o manejo de tudo conforme datas, né? E meses do calendário astrológico, é nomeado uma prática que é o melhor tempo para estar se fazendo aquele tipo de serviço, aquele tipo de atividade. Tá? Então, altamente dependente disso.
e tem um equilíbrio muito interessante, a partir de um foco espiritual muito forte, tá? Buscando equilíbrio entre a harmonia e esses elementos básicos comentados como terra, plantas, animais, influências cósmicas e o próprio homem, tá? Aqui a gente vai estar falando sobre as técnicas agroecológicas, tá? Basicamente, iniciando aqui, exemplificando, é a adubação orgânica. A adubação orgânica nada mais é que a utilização de recursos a partir de origem animal quanto vegetal, certo? Para, de forma a incrementar aquela produção, aquele local de produção, uma forma de estar incrementando fontes de nutrientes, correto? A sua utilização pode ser de diversas formas, tá? Como esterco curtido, verme composto de minhoca, compostos fermentados, biofertilizantes enriquecidos com micronutrientes de cobertura morta. Então, tem essa diversidade, tem essa dependência, de certa forma, diferenciado da origem do próprio adubação orgânica, que pode ser disponibilizado. A gente está observando aqui, ó, tá? Algumas fontes, né, de adubação orgânica. Aqui a gente consegue observar minhocas e alguns materiais vegetais bem visíveis aqui, tá? Minhoca seria basicamente o símbolo, né, voltando um pouco a falar da agricultura convencional, é o símbolo do plantio direto, né? O sucesso do plantio direto, com questão de rotações de cultura, mas basicamente não significa só de ter minhoca estar fazendo um manejo correto, tá? A gente tem que observar de todo esse processo de forma que está interferindo no sistema de cultivo do ecossistema. Se está só produzindo, mas o solo, como que está ficando? Como que está ficando o meio ambiente? Está sendo prejudicado ou não? Então, não é somente esse símbolo, no caso aqui é minhoca presente, que está fazendo situações positivas no local, tá? Quais são os efeitos, então, que a adubação orgânica pode estar sendo disponibilizada e acarretada conforme o seu incremento? Primeiro, tem o aumento da CTC, tá? O aumento da capacidade de troca de cátion, ou seja, essa adubação orgânica ela vai ser, já está decomposta, né? Já está bem fracionada de formas úmicas, né? De detritos de minhoca. Ela serve como fonte, né? De incremento de colóides orgânicos no solo, facilitando que aumenta a CTC. Porque essas frações orgânicas, esses colóides orgânicos do solo, tá? Eles vão estar presentes de forma acumulativa, né? Você vai estar incrementando isso no sistema, só que ele tem capacidade, né? E tem estrutura a partir de ligações principalmente negativas, né? Vai ter essa capacidade de troca desses elementos. Então, vai facilitar nessa CTC, aumentando lá toda essa capacidade, influenciando a disponibilidade de nutrientes, tá? Melhor agregação do solo, de certa forma, o solo vai ter um melhor número de agregado, vai formar toda essa estrutura, né, protegendo os micro-organismos com as partículas do solo, tem uma retenção de água também maior, certo? Então, todo um processo envolvido, muito positivo, muito interessante nessa relação. A temperatura, o solo, relacionando, na verdade, a matéria orgânica, ela tem capacidade muito grande de reter água, né? De retenção de água, de acumular esse comportamento. Só que ela é muito, de forma não positiva, né? Muito baixa essa condução de temperatura, condução de oscilação de temperatura. Então, de certa forma, esse incremento de matéria orgânica no solo vai funcionar como um tampão, né? Um poder tampão em relação da temperatura, tá? Não falando lá da solução do solo, mas sim como um tampão de temperatura, que possivelmente durante o dia,
em insolação mais forte durante o dia, possivelmente vai ser menor a partir do momento que tiver matéria orgânica envolvida, porque ela consegue reter mais essa temperatura, não fazendo que oscile a temperatura do solo, tá? Que aí já envolve todo o processo da microbiota do solo, envolve o desenvolvimento do sistema articular, envolve o desenvolvimento das próprias plantas. Outro efeito é na plasticidade e coesão das partículas, tá? Das partículas dos agregados do solo. Porque, principalmente para condições de solo argiloso, quando ele está molhado, né? Ele consegue modular com facilidade. Nós conseguimos modular, e quando seca também forma um plástico, característico como um plástico seco, né? Forma ficar as partículas ficam bastante coesas. Só que incrementando a matéria orgânica, ele vai formar agregado, só que não vai ter essa característica de plasticidade, tá? Toda essa característica de condições mais úmidas do solo mais argiloso. Diferente de um arenoso, né? Onde essa relação diferenciada em questão de tamanho de partículas não tem muita interferência, mas de certa forma também tem incremento de aumento de CTC, né? De agregação dos próprios colóides, tá? De retenção de água, de fonte de disponibilidade de alguns nutrientes, onde a partir da matéria orgânica isso vai ser disponibilizado. Então, esse também é bastante interessante, essa técnica agroecológica. Outra combinação, na verdade, outra técnica, né, agroecológica, é a utilização de rotações de cultura. Combinação e rotação de cultura. Basicamente, atualmente, muitos produtores, né, em questão de cultivo, eles falam que fazem rotação de cultura. Aí tu vai observar na área, fulano, o que você cultivou aqui na safra passada? E aí você vai ver o histórico, basicamente ele cultivou soja, cultivou milho, ou cultivou soja, ou está cultivando algodão, ou depois está cultivando feijão, tá? Sempre nessas três culturas: soja, milho, soja, algodão, ou soja, milho, algodão, feijão, soja, milho e feijão. Então, basicamente, é um exemplo, tá? Não quer dizer que realmente ocorre isso, mas basicamente de forma constante, isso é a ocorrência, né? Falam que está fazendo rotação de cultura, mas será que realmente está fazendo rotação? Ou isso é uma sucessão de cultura? No meu ver, não seria uma rotação, você não está tendo a diversidade, né, de plantas na área. Você está basicamente fazendo uma sucessão, uma planta após a outra, mas sempre não vai ter essa relação de diversidade de planta, né? Possivelmente a diversidade de micro-organismos, diversidade de controle, né? De alguns fatores do solo. Basicamente, então, essa utilização de plantas de cobertura é para esse incremento de matéria orgânica, tá? Está envolvido também, basicamente, essa rotação de cultura como adubação verde, que é uma forma de adubação verde, só que é uma prática das técnicas agroecológicas. Você está fazendo a combinação e rotacionando culturas, tá? Só que tem que se atentar a um sentido da própria linha de raciocínio. Por quê? Quando a gente fala que vai disponibilizar plantas, né, fazer rotação de cultura ali, disponibilizar plantas para adubação verde, nesse sentido, tá? Não quer dizer que com a planta em decomposição ela vai estar pronta para os nutrientes para as plantas desenvolver. Basicamente, está disponibilizando aquelas plantas no solo para os micro-organismos, porque eles são os principais, de certa forma, os influenciadores na decomposição, tá? Eles vão decompor, vai metabolizar todo aquele material e a partir disso vai começar a disponibilizar nutrientes, a partir de uma ciclagem de nutrientes que seriam, no caso, um dos processos que seria influenciado mais à frente. Então, vai ser disponibilizado esses nutrientes de forma de ciclagem, a partir da decomposição do próprio material vegetal por micro-organismo, não pelas
de certa forma, as plantas em teor de decomposição já vai estar disponível. Boa parte vai estar, só que é dependente, basicamente, de micro-organismo para ser quebrado, né? Todas aquelas partículas, questão de material vegetal para ser decomposto, correto? E aqui a gente tem exemplo, né, com a grande diversidade de plantas, tá? Onde eu estou apontando no laser. Aqui seria uma rotação como exemplo, né? Faz uma safra de soja, próximo faz algodão, provavelmente se tem condição faz uma safra de café, depois faz uma de milho, depois cultiva cana, tá? Como exemplo. Outra aqui faz o cultivo de trigo, depois de trigo, depois faz o cultivo de soja, provavelmente faz um cultivo de cana ou milho, depois algodão, depois arroz, tá? Então tem que ser diversificado como essa relação de plantas, tá? Para ter essa rotação e incremento de matéria orgânica. Provavelmente se tem diversidade de planta, vai ter uma diversidade de micro-organismos. Tendo a diversidade de micro-organismos, cada um com a sua forma bem específica de função, vai ser disponibilizado, né, de formas benéficas, algumas condições de que os próximos micro-organismos podem estar fornecendo. Possivelmente também vai ter resultado significativo trabalhando nessas técnicas agroecológicas, tá? Então, eu tenho um questionamento também bastante interessante e viável para a gente estar comentando, que é essa relação de solo morto versus solo vivo, tá? A gente consegue observar nessa imagem, que basicamente é o mesmo solo, só com diferentes manejos, tá? A gente possivelmente dá para se nomear aqui, ó, onde eu estou apontando o laser no lado esquerdo do slide, o cultivo a partir da agricultura convencional. O lado direito, a partir de técnicas, né, de sistemas agroecológicos. Então, basicamente, qual que seria essa diferença? Um solo morto é um solo onde ele não possui agregados, tá? Ele não consegue se agregar ao solo, porque basicamente já foi perdido por todo aquele processo que já foi comentado, por degradação do solo, foi perdido matéria orgânica, o solo já foi exposto àquelas condições de estar suscetível à radiação solar forte, né? A questão de incidência de plantas daninhas, o forte foco no controle de plantas, né? Favorecendo ali para o incremento de moléculas ao solo. Basicamente, então, o solo fica pobre em questão da microbiota, porque você vai trabalhando no solo, basicamente, fornecendo insumos, né, de forma exaustiva, né, e altamente dependente a certos recursos, basicamente para ser produzida aquela safra que está sendo cultivada, né, mas não expensada a longo prazo. Então, tem essa relação, essa forte utilização de maquinários, né, não que está errado, mas a forma intensiva, principalmente de insumos, né, de fertilizantes inorgânicos, defensivos, de certa forma, utilizando os que não são seletores, ou estão tendo uma grande amplicidade de controle, desfavorecendo totalmente o controle de inimigos natural, né, que favorecia ali para o controle de certa forma normal no ecossistema. A partir de uma aplicação, já diminuiu a porcentagem de insetos, né, de inimigos naturais que poderiam estar controlando aquela população, mas como foi uma aplicação de forma não seletiva, né, com amplo aspecto de controle, vai estar limitando essa questão. E para o solo vivo é basicamente o contrário, tá? Porque você tem um pensamento diferente nessa relação de característica de manejo, porque basicamente são trocas, né? Trocas de manejo, trocas de pensamento que não utiliza, se não utiliza muito pouco, né? Questão de agroquímicos, basicamente não utiliza, somente fontes orgânicas, tá? Não fontes inorgânicas, visando tanto forma
do ecossistema como meio ambiente, né? Favorecendo a proteção do meio ambiente, favorecendo o incremento de limites naturais, de plantas diversas, certo? Então, toda essa característica de pensamento diferente favorece que seria um solo vivo, com um solo com uma microbiota muito ativa, tá? A partir, como exemplo da nossa caracterização de algumas técnicas agroecológicas, como exemplo, a rotação de cultura com a combinação, com possivelmente a utilização de adubação verde, tá? A utilização de recursos orgânicos, tá? Com a adubação orgânica como exemplo, isso favorece, tá? Favorece a disponibilidade de plantas diversas, favorece a disponibilidade de micro-organismos de diferentes funções no local, tá? Como a gente observou, desde o princípio já existia seres que habitavam aqui a Terra, tá? As bactérias, principalmente, se tem relatos que foi primeiro constatada, né, que elas já produziam carbono e oxigênio até mesmo antes da gente estar presente. Então, de certa forma, é disseminada informação que somente tem micro-organismos no solo que são maléficos, tá? A gente pode dar exemplo como nematóides, doenças causadoras de em plantas, né? Doenças de solo, exemplo de fusário, isoctônia, macrofomina, fomops, também alguns questão de nematóide, né? Meloidógeno, de galha, pratilenco de lesão, afelancoide, parte aérea, tá? Mas de certa forma está no solo também. Então, realmente tem micro-organismos que são bem maléficos no solo, mas tem micro-organismos que são, de certa forma, pode ter o controle desses maléficos e eles também podem estar gerando benefício, não só controlando esses maléficos, mas tendo benefícios para as plantas, certo? Temos as micorrizas, são fungos que têm capacidade de aumentar ali a capacidade de absorção das plantas a partir do seu desenvolvimento, né? Sua estrutura hemicelial ali, parte de micélios e hifas, fazendo toda aquela de conjunto, né? Com o sistema articular, favorecendo um número maior, né? Em questão de espaço de solo, né? Mais utilizado, né? Para esses recursos. Temos também um exemplo tricodermil. O tricodermil é um fungo fitopatogênico, de não fitopatogênico, na verdade, que consegue controlar outros micro-organismos que são fitopatogênicos que causam doença em planta. Tá? Como exemplo, ele tem eficiência para o controle de fusarium, tem eficiência para o controle de risoctônia, tem mesmo para mofo branco, né, esclerotínia. Então, tem essas eficiências, o exemplo do tricoderma. Ele é nativo do solo e não só maléfico está presente no solo, mas tem benéfico, tá? Então tem uma grande diversidade, fazer um incremento de plantas de cobertura, diversidade de planta, vai favorecer essa diversidade de micro-organismos que está presente no solo, vai favorecer que tenha-se benefícios, né, retornáveis, não focado a longo prazo, mas a curto prazo também. Isso vai retornar, isso de certa forma é visível e de certa forma também as plantas vão ser produzidas de forma mais sadia, tá? Ou um questionamento aqui que eu quero falar: uma planta para ser bem nutrida, ela necessita do quê? Tá? De que ela precisa para ser bem nutrida, para se desenvolver, ela expressar o seu potencial genético ao máximo, tá? Desculpa. O que ela necessita, então? Basicamente, observando aqui essa imagem, tá? A gente tem dois campos, um campo, na verdade, só que duas práticas totalmente diferentes. Tá? A gente observa que um é totalmente limitante, de forma utilizado de forma constante, de forma inadequada, sugando mesmo essas condições do solo, né? Não repondo, não favorecendo para ter essa manutenção. O outro lado, essa grande diversidade, a gente consegue observar esse sistema radicular em profundidade, essas plantas vivas, tá? E toda essa parte bem favorecida por esse tipo de manejo. Um exemplo da parte de agricultável, tá? Como exemplo de técnicas
sistemas agroecológicos, e do outro lado o sistema convencional, tá? Basicamente um solo morto para um solo vivo, correto? Mas o que essas plantas precisam? Precisa do seguinte, as plantas necessitam de condições, de certa forma, adequadas no momento adequado. Elas precisam de água em condições de abundância, quando ela necessita estar próxima para absorver, precisa de água, precisa de condições de temperatura adequada, de óxido de carbono, conforme o grau também de forma adequada, temperatura, precisa de nutriente, tá? Nutriente tem que estar da forma presente no momento que ela vai absorver, de forma que ela consiga absorver e assimilar, tá? Não livre de fatores que acabam interferindo no próprio desenvolvimento da mesma, como exemplo, a compactação, tá? O sistema radicular muito superficial, o nutriente em regiões mais profundas, presença de elementos tóxicos, né? Por exemplo, do alumínio. Então, basicamente, a planta ela necessita de nutrientes, necessita de condições de água, que favorece o desenvolvimento, em condições próximas a ela, que não se torna limitante e ela consiga absorver e se desenvolver e potencializar o seu desenvolvimento, expressando o seu potencial genético ao máximo, tá? Por que a gente fala isso? Porque tem essa relação em consideração a solos, né? Relações basicamente a um solo produtivo, a um solo fértil, tá? Um produtor fala, meu solo é produtivo, eu consigo produzir 60 sacos, tá? Mas você vai observar o histórico dele, ele produz, de certa forma, constante, isso não mudou, está estagnado, tá? Se ele mudasse essa forma de manejo, incrementar matéria orgânica, fazer manejo diferenciado, possivelmente ele consegue aumentar esse patamar, tá? É um solo produtivo, um solo que tem disponibilidade de nutriente, mas ele acaba não sendo fértil porque na verdade é o contrário, né? Que o solo sendo fértil, ele tem a presença do nutriente, tem esses recursos presentes de forma essencial para as plantas desenvolver, só que ele acaba não sendo produtivo por ter alguns fatores que influenciam a disponibilidade para as plantas que precisam na hora do desenvolvimento. Quando ela precisa estar limitado, quando ela precisa estar compactado o solo, quando ela precisa estar seco, tem baixo teor de matéria orgânica, o solo secou muito rápido, ele não conseguiu alcançar nutrientes em profundidade, certo? A planta está necessitando de um certo nutriente em profundidade, mas tem a presença de elementos tóxicos, tem a presença de alumínio ali em teor elevado e a planta não consegue se absorver. Tem a presença do pH do solo influenciado na disponibilidade de outros nutrientes. Então, tem esse relacionamento em questão para ser uma planta bem nutrida. Então, basicamente, tem que ter essas condições de forma que ela consiga absorver de forma fácil e que não é limitado para o seu desenvolvimento, certo? E aqui a gente tem uma imagem de uma mulher bastante carismática, né, pelo sua feição. Nada mais é que é uma engenheira agrônoma, ela é chamada Ana Maria Primavera, possivelmente a grande maioria quem está assistindo a apresentação conhece ou já ouviu falar nessa mulher, tá? Ela é engenheira agrônoma e ela é uma das principais mulheres em questão da engenharia, né, da principal engenheira de referência mundial em questão do termo da agroecologia, tá? Questão de Brasil, ela é referência também, que ela foi a pioneira em incrementar o termo agroecologia no próprio país, tá? A partir dela, dos seus ensinamentos, da sua forma de pensar, da sua capacidade de tornar essas práticas de forma clara, né? E de certa forma também fácil de estar expondo e executando na prática. E ela de certa forma também tem uma frase que ela fala que é bem interessante, então tem fins também para uma parte bem filosófica, né? Na agroecologia, o agricultor deixa de perguntar o que eu faço e passa a questionar por que ocorre.
Então, basicamente, ele muda, né, esse pensamento, de certa forma, do convencional para o manejo agroecológico. Tá? Então, ele faz ali porque ele quer produzir, mas ele está pensando no dinheiro, tá? Ele está pensando no fins, no lucro que ele pode ter, mas não do que pode ocorrer se eu fazer daquela forma. Tá? Mas, de certa forma, pensando do porquê ocorre, quem está manejando esse tipo de prática, geralmente está preocupado com outros ecossistemas, está preocupado com o solo, está preocupado com o recurso hídrico, toda a parte de ambiental, tá? A parte ética, a parte sociável, que nem em relação aos consumidores finais. Então, tem esse pensamento, essa mudança de posicionamento, e é bastante interessante, a fim que nós, como técnicos, né, disseminar essas informações de forma clara e de forma que tenha resultado, né? Não somente ali para beneficiar um lado, mas ambos os lados, e também ter condições de recurso, né? Para que isso pode ser que mais à frente continue de forma mais intensa. O manejo agroecológico do solo se baseia em 5 pontos fundamentais. Tá? Isso basicamente a partir dos ensinamentos da Ana Maria Primavera, certo? Onde ela acaba caracterizando esses 5 pontos fundamentais, certo? O solo vivo e agregado, tá? Então basicamente tem que ter essa diversidade de micro-organismos, esse incremento de matéria orgânica, incremento de plantas de cobertura, utilização de práticas que, de certa forma, são conservacionistas, não, de certa forma, que são exaustivas, né? Sempre tirando recursos do local e não repondo, tá? Agregado, né? Incremento de matéria orgânica, biodiversidade, essa diferente posicionamento de plantas, né? De forma, a partir de uma adubação verde, adubação orgânica, tá? Esse diferente posicionamento vai ter essa diversidade de incrementos de fonte, consequentemente também uma diversidade de micro-organismos, favorecendo uma diversidade de funções positivas que vai estar sendo dando interferência à produção agrícola. Produção do solo contra o aquecimento excessivo, tá? Basicamente é a proteção do solo, questão de cobertura vegetal, tá? Onde a gente pega um pouco do link que a gente comentou sobre o incremento de matéria orgânica, né, de adubação orgânica, favorecendo o incremento desses colóides orgânicos. Tem essa limitação, tá, da oscilação de temperatura, tá, aquecimento excessivo, os impactos da chuva e do vento permanente. Então, tá protegendo o solo, tá não ficando vulnerável a essas condições que possivelmente pode estar perdendo o solo, favorecendo o perca de nutrientes também, possivelmente. E bom desenvolvimento das raízes, certo? Então, tudo envolvendo, disponibilizando, favorecendo a biodiversidade de micro-organismos, com a diversidade de plantas, tá? Favorecendo aquele meio, nutrientes de certa forma presente no momento que as plantas necessitam. Possivelmente as plantas vão responder com isso, tá? Como a gente está falando aqui, o desenvolvimento do sistema radicular. Se tem um sistema radicular também desenvolvido de forma interessante, né? Ela vai corresponder possivelmente também na parte aérea. E outro ponto fundamental é a autoconfiança do agricultor. O agricultor, ele vai ter essa confiança, ele vai buscar novamente, porque ele não está preso àquela condição que ele precisa comprar aquele recurso, precisa colocar no solo para ele produzir. Se ele não colocar, ele vai produzir em menor escala. Tá? Fazendo esse manejo de forma constante, né? De forma constante, de forma adequada, com essas práticas agroecológicas, ele tem essa confiança, porque ele vai ser produzido essas culturas agrícolas, né? Se é em grande escala ou não, mas de certa forma predominando esse cultivo, ele tem essa certeza que aquilo ali vai sendo, de certa forma, vai retornando para ele aos poucos, a longo prazo. Não vai ficar limitado, ele está incrementando algum insumo ali no solo para responder com aquilo. Então, ele tem essa confiança, tem a autoconfiança também do consumidor final, sabendo de todo esse manejo conforme é feito, né, conforme é utilizado.
Então, é bastante interessante nessa relação. Então, de questão de conclusões, tá? O manejo convencional atual são altamente produtivos. Realmente são produtivos, tá? Desde dessas técnicas que foi produzida e é produzida ainda, produz em grande escala, favorece para suprir a fome mundial, né? De toda nessa demanda de alimento, são produtivos. Só que eles são dependentes de recursos. Lembra-se lá, como comentei na curva de Hilbert, conforme a exploração do recurso está chegando ao ponto no meio do gráfico, onde possivelmente mais à frente não vai ter, porque está utilizando recursos que não são renováveis, utilizando de uma forma que não são adequadas. Mas isso não é a principal limitação, porque não se quer dizer que não deve se utilizar esses recursos, mas de certa forma bem trabalhada, bem limitada e observando o que pode ter de interferência, o que eu estou fazendo, o que isso pode ocorrer, tá? Fazendo essa associação, acho que dá para ser trabalhado sim de forma tranquila, mas mudando esse posicionamento. Tá? Então, a partir dessas técnicas, busca, né, formas da agricultura sustentável. Forma de sustentabilizar essa agricultura, não ficar preso a essas condições da agricultura convencional, como essas práticas que, de certa forma, está ocasionando dano até hoje, né? De certa forma, muito abundante e muito vulnerável, muito visível, isso para todo mundo. Só que tem que ser utilizado de forma menor, tá? Isso, de certa forma, não vai ser trocado esse manejo do dia para a noite. Isso, aos poucos, isso vai ser, de certa forma, aumentado esse leque de informação, esse conhecimento agregado. Isso vai sendo posicionado, né, principalmente em pequenas áreas. Isso vai ser começado a se desenvolver. Outros produtores vão começar a observar esses resultados. Vai começar perceber que aquele manejo que está sendo feito não vai ser favorável, não está sendo favorável, possivelmente mais à frente ele não está seguro nessa situação. Então, nessa relação é bastante interessante essa mudança de posicionamento. Então, as mudanças devem iniciar em novas políticas agrárias com incentivos governamentais, incentivos de pesquisa. Então, basicamente é isso, tá? Tem que ter esses incentivos de forma do governo, de pesquisa, igual teve lá na Revolução Verde, igual teve naquele momento, para ter essa mudança de posicionamento, esse novo manejo. Mas, se a gente parar para pensar, né, todo esse período que ocorreu, que está sendo manejado, já foi, tá ocasionando muito dano. E possivelmente mais à frente, esses recursos não vai estar presentes. Então, a gente está cada vez mais limitado nessa situação, talvez condições mais dependentes, e mudando esse posicionamento, né, essa forma de pensar em questão de mudança de forma de colocar um manejo novo na localidade, isso que vai ser aos poucos, e de forma de incentivo, que isso vai estar sendo colocado em prática. Beleza? Essa foi a apresentação, agradeço a presença de todos.